Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Olá, quero agradecer o seu apoio, a sua parceria. Quero agradecer você que está me assistindo aqui, você que dá o apoio ao Museu Esportivo de Maringá. Agradeço aos patrocinadores, aos amigos, parceiros, doadores de relíquias para o acervo do Museu Esportivo de Maringá. Agradeço a você que fala do Museu Esportivo por aí, que comenta sobre esse trabalho de preservação da memória e resgate da história. Ao longo desses mais de 30 anos que eu trabalho com a história de Maringá, antes do Museu Esportivo eu já fazia trabalhos com os pioneiros da cidade de Maringá. Conheci muitos pioneiros, conheço muita gente que fez a história de Maringá, que chegou aqui nos anos 40, 50, 60, 70. E cada um desses pioneiros, cada um tem uma história muito particular. E a gente acaba aprendendo, a gente acaba amando mais a cidade em função das histórias que nos são contadas. Então, ao longo desse meu trajeto aí de história, conversei com muita gente ligada ao empresariado, ao esporte, à agricultura, ao comércio, administração municipal, há tantas vertentes, né, da vida de Maringá. E entre essas pessoas, eu conheci, mas não fui amigo. Eu conheci em 1995. Eu me lembro bem que eu fiz uma matéria, uma reportagem sobre Edgar Werner Osterroth, um pioneiro maringaense, me concedeu uma entrevista em 1995, falando do trabalho que ele realizava quando jovem na cidade de Maringá, nos anos 50, também nos anos 60, que era pegar um cavalete, uma tela e pintar as ruas de Maringá. O Maringá Velho, o Maringá Novo. Como vocês sabem, o Maringá Velho naturalmente começou antes até de 1947, quando a cidade foi inaugurada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, do qual Edgar Osterroth foi urbanista e topógrafo. E eu fiz essa entrevista com ele em 1995 e fiquei admirado com o trabalho que ele fazia, que era reproduzir o ambiente, o cotidiano maringaense nas suas telas, carregadas, né, de tinta vermelha, mostrando a terra vermelha. E aí tem fotos dos primeiros fotógrafos de Maringá. Ken Jueta, meu amigo Ken Jueta, saudoso Ken Jueta, foi um dos primeiros, não foi o primeiro, mas tem fotos ali de outros fotógrafos e que ele reproduzia essas fotos e ele fazia essas telas. E também ele buscava detalhes
do comércio local, das ruas, dos carros, carroças, das pessoas, de modo geral, dos eventos que ocorriam numa manhã de sábado, por exemplo, num domingo, e ele fazia isso. E foi um trabalho que ele construiu nesses anos, que se tornou um trabalho histórico. Então, a figura de Edgar, ela é muito interessante porque ele reproduziu o cenário de uma época além do que os fotógrafos faziam. E quando você pega um material desse, você começa a avaliar, você vê a criatividade, o talento de um artista. Ele era realmente um artista. Eu tenho aqui 2 livros que pertencem agora ao acervo do Museu Esportivo de Maringá. Esse livro aqui, Maringá, Passado e Futuro, Edgar Werner Osterroth. Esse livro aqui é de 2007. E eu tenho que mostrar para os amigos que ele foi dedicado a mim pelo Edgar, pelo próprio Edgar. Amigo de Paula, assim era a cidade de Maringá. Edgar, Maringá, dezembro de 2016. Vou explicar em que ocasião eu recebi esse livro de Edgar. Antes do lançamento desse livro aqui, que teve o apoio da Viapar que foi a nossa parceira, a primeira parceira do Museu Esportivo de Maringá, não posso esquecer nunca disso, quando nós iniciamos esse trabalho de resgate, preservação da memória esportiva, quando a gente começou com as exposições itinerantes em 2016, a Viapar estava conosco. E esse livro aqui, ele é de 1997. É um livro que eu vou dizer para você, ele é maravilhoso. Eu não digo que ele é um livro maravilhoso apenas pelas imagens que estão contidas nele, mas é que tem histórias, né? Tem muitas histórias e tem um lado chargista, cartunista, ilustrador, o lado brincalhão de Edgar, que eu vou falar daqui a pouco. Que lado é esse e por que eu o considero realmente um artista. O Edgar, ele nasceu em 1934 na Alemanha e ele veio com a família para cá. Eu peguei aqui informações sobre o seu pai. No próprio livro, ele conta sobre o pai dele. O pai dele chamava-se Werner Osterroth, que nasceu em 1896 e faleceu em Maringá em 1979. E ele fundou a construtora Arcontec, Construções Técnicas Limitada, aqui na cidade de Maringá. E o Edgar, como eu disse, trabalhou como urbanista, topógrafo da companhia Melhoramentos Norte do Paraná. E quando eu falo desses livros do Edgar, que eu os coloco como verdadeiras relíquias que deve ter nas bibliotecas da cidade, nas bibliotecas das universidades, nas escolas, eu coloco assim, tem que existir esse material para que as pessoas conheçam o artista que foi Edgar Werner Osterroth, que faleceu em 2020, aos 86 anos. Antes de falar desse segundo encontro que eu tive com o Edgar, eu vou mostrar algumas imagens do trabalho que ele fazia. Aqui uma imagem de uma rua aqui, né, o Hotel Maringá, no Maringá Velho, Casa Estrela. Aqui mais uma imagem, Cafeira Luzia. Então, são detalhes que chamam a atenção e, como eu disse, como ele carrega nas tintas, né, mostrando essa terra vermelha, né, em Maringá. Aí o prédio da Companhia Melhoramentos, aí hoje, coloca assim, Rua Gilberto Carvalho. Só que aqui, tá ali na esquina, né, tá a Duque de Caxias, só que os carros hoje estão ao contrário, os carros vêm, os carros não vão. Então, aqui o autógrafo que eu mostrei, que ele me mandou em 2016. E está aqui o Edgar Werner Osterroth.
Em 2016, Maringá completaria em 2017 aniversário, né, dos 70 anos de Maringá. E quando ia ter essas comemorações alusivas, numa data redonda, 70 anos, o professor Wilson Matos, da Unicesumar, fez um convite a Miguel Fernando, que é o historiador, o pesquisador aqui de Maringá, do Maringá Histórica, faz um trabalho fantástico, amigo do Museu Esportivo, e convidou os jornalistas Rogério Reco, Dirceu Herrero Gomes e a mim, para que nós fizéssemos o livro dos 70 anos de Maringá. Isso foi em 2016, no final de 2016. E eu entrei de cabeça nessa história, e é minha praia, eu adoro fazer isso, e tenho mais uma... Além de pesquisa, eu gosto muito de entrevistar as pessoas. E coube a mim, mais por uma ingerência minha mesmo, e com a aquiescência dos meus parceiros de trabalho, que eu fizesse as crônicas. Eu preferi fazer as entrevistas e de lá eu produzi crônicas. Então, mais de 30 pessoas foram entrevistadas por mim, e eu aproveitei que em 2016 nós começamos no Museu Esportivo, Simone e eu, Simone minha esposa, Simone Labegalini, nós começamos o trabalho no Museu Esportivo na parte física, que foram as exposições itinerantes. Começamos em 2016 na Casa de Bamba, o lançamento, Casa de Bamba que era do amigo Wellington Lopes, e de lá nós fomos para a Biblioteca Municipal, depois Câmara Municipal, fomos para outros locais da cidade de Maringá. Em dezembro, eu estava com a exposição itinerante, ela estava já na Biblioteca Municipal Bento Munhoz da Rocha. E eu comecei a chamar os pioneiros. E dezenas de pioneiros lá estiveram. E eu fiz uma programação para entrevistá-los de manhã e à tarde, durante toda a semana. E entre esses entrevistados, Edgar Werner Osterroth. Então, está aqui uma foto, que hoje é uma foto histórica. Eu tenho outras fotos que eu estou com ele. Se você prestar atenção ali abaixo, ali embaixo da mão dele ali, tem alguns exemplares deste livro que eu mostrei para os amigos, esse livro de 2007. Então, ele tinha sido lançado quase 10 anos antes. E ele me presenteou com essa obra que eu reputo como maravilhosa. Essas fotos que eu mostrei é só um aperitivo, eu diria, do que tem nestas duas publicações. Se não bastassem as ilustrações que ele colocou, ele conta histórias dos pioneiros de Maringá, dos que vieram trabalhar na Companhia Melhoramentos, principalmente ingleses, diretores da empresa. Isso é uma fonte de consulta importante que muitos dos pesquisadores, entre os quais eu me incluo, lançam mão. Vão buscar informações de fatos relacionados a pioneiros da cidade, à própria cidade. Então, isso já é uma contribuição muito importante, fora o talento e a criatividade dele. Tem alguns cartazes que ele produziu e que ele também coloca nestas publicações, que são bem interessantes. Eu digo para você o seguinte: se você tiver interesse em ver os trabalhos de Edgar Osterroth por meio desses livros, você pode ir até o Museu Esportivo, que eu mostro para você, você pode fotografar sem problema nenhum. Eu acho muito importante a gente divulgar isso, principalmente para os jovens, né, para as novas gerações que, de repente, em função de tantas informações, de tantos nomes importantes do pioneirismo maringaense, o nome de Edgar ele não fica assim tão lembrado para os mais jovens. Então, eu faço essa mensagem para que chegue a mais pessoas a vida e a obra de Edgar Osterroth.
Agora eu vou para um segundo momento para falar desse pioneiro, desse artista, desse ilustrador, desse cartunista, chargista, desenhista, urbanista, topógrafo. O cara é genial. É um aspecto interessante. Os desenhos, as charges que ele fazia, contando o cotidiano de Maringá. Porque é um choque cultural muito grande para quem chega com 16 para 17 anos vindo da Alemanha para uma cidade que estava em formação igual Maringá. Era um choque também para os funcionários de cargos, né, elevados da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que vinham de São Paulo, que vinham da Inglaterra, depois passavam em São Paulo e vinham trabalhar em Mandaguari, trabalhar em Maringá. Havia aquele choque cultural porque aqui estavam chegando os primeiros, não é? Então, pessoas vindas do Nordeste, de Minas, vindas do interior de São Paulo, e dava essa ligação das pessoas que estavam aqui em busca de trabalho e com esse pessoal de uma condição financeira maior, de um mundo em que havia as capitais, né? Havia a Europa, e chegava e se deparava. E esse choque cultural, o Edgar ele soube buscar com uma fina ironia, eu diria com uma fina ironia, com um talento, com esse dom que ele tinha de observação. Então ele levava muitas cenas desse cotidiano, desse cenário maringaense que estava se iniciando, ele fazia nos seus traços uma mensagem para nós, depois de tantos anos, né? Nós estamos falando de 1950, 1960. Então eu trouxe aqui, eu fiz algumas fotos dos livros para mostrar aqui um bacana com o seu carrão e passando por cima de um toco. E o que eu acho bem interessante são as expressões. Aí tem dois amigos num churrasco e com garrafa de pinga no bolso da calça, no bolso traseiro, e por aí vai. O que me chama muita atenção do traço do Edgar são as expressões. Eles têm os personagens, que eu acho que é aí que vai o dom da pessoa, o talento, né? Ele fazer de uma arte ali, ele conseguir transmitir o desespero, a tristeza, a alegria, toda a forma assim, de expressão colocada assim numa imagem. Então, eu penso que isso aí é para quem já tem isso naturalmente, né, que observa que tem isso. A gente vê muitos artistas, né, que conseguem isso, né? Não tão muitos, não. Em Maringá eu me lembro, não tem como lembrar do meu amigo Cautoé, né? Luiz Carlos Altoé, grande parceiro do museu, que exprime com uma rara criatividade isso que eu estou falando, né? Continuando aqui, está o homem na sua carroça, está aí o cavalo cansado, né? E ele ali em pé na carroça. Aí tem uma jardineira, né? Uma jardineira passando por uma ponte, por uma pinguela ali, com muita dificuldade, e o povo com muito medo. A expressão do povo é muito interessante isso. Aí um encontro de amigos, o abraço de um amigo ali no outro, derrubaram até a cadeira. Então, eu vou mostrando assim, né, o pessoal aqui, chegando uma senhora, uma madame, duas madames, na verdade, chegando, descendo no avião e já com os pés na lama, né? Para mostrar como eram as dificuldades da cidade, né? Como as pessoas que chegavam aqui e se deparavam com esse aspecto, né, até sombrio, né, com
muita poeira, muito barro, e ele retrata isso com muito bom humor. O Edgar, quem conhece o Edgar, diz que não era bem humorado assim, não. É uma pessoa difícil. Mas comigo, nas duas vezes ou mais, eu não lembro se eu me encontrei, devo ter me encontrado com ele em algum evento, cumprimentado, mas não ter feito entrevista como eu fiz nessas duas oportunidades, como eu falei, 1995, agora eu fiquei na dúvida, foi 95, 96, mas penso que foi 95. E também em 2016. Então ele sempre foi muito assim comigo, ele foi simpático, mas normalmente ele não era muito fechado, muito incisivo assim. Então muita gente me fala que ele não era muito simpático. Agora comigo foi tudo normal. Inclusive ele me deu uma dedicatória e eu fiquei muito feliz. Aqui o pessoal entrando num ônibus, parada de ônibus. Aí o ônibus parou. Então ele coloca sempre assim desse lado assim bem humorado. Aqui eu finalizo mostrando esse caminhão de mudança aqui. É o pessoal chegando em Maringá, né? Caminhão carregado de mudança, assim, de móveis, um cavalo, muitas galinhas, né? Parece que tem até um. Ah, não, ali eu estava pensando que era alguma vara de pescar, não. E tem uma placa ali, Maringá, né? Está chegando em Maringá. Isso retrata muito a chegada dos pioneiros, né? E eu já me lembro também que não sei se foi desta forma, não sei se o caminhão. Não tinha cavalo no caminhão, mas nós chegamos em Maringá, minha família, em 1959, eu com meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio, e o tio Arquimedes, já falecido, e teve um outro amigo, um outro irmão do Arquimedes, que eu esqueci o nome agora. Nós viemos de caminhão em 1959 aqui para a cidade de Canção, 8 anos depois que a família do Edgar Werner Osterholz e o pai dele, Werner, chegou em Maringá. Então, eu faço hoje esse programa aqui do Museu Esportivo de Maringá para homenagear essa figura histórica da cidade de Canção, que fez trabalhos maravilhosos. E eu vou ler aqui, antes de finalizar, tenho aqui umas informações sobre ele. Quem foi Edgar Werner Osterholz, além desse trabalho que ele fez, trabalho de divulgação da cidade de Maringá e trabalho de resgate, né, de mostrar como era a cidade de Canção, a partir de fotografias que ele reproduzia, e a partir dele mesmo, com seu cavalete, ali com a sua tela, né, com o seu pincel, e fica vendo o cotidiano da cidade, colocando tudo aquilo na tela, e da tela para a posteridade, para que os novos maringaenses saibam como era Maringá nos traços de Edgar Werner Osterholz. Mas eu vou aqui, esse livro aqui, Maringá Passado e Futuro, esse livro de 2007, que teve o patrocínio cultural da Viapar. Então tem aqui na orelha, né? Edgar Osterholz nasceu nos anos 30, 1934, na Alemanha. E um detalhe importante, eu tive lendo aqui os textos, e os textos, eles não têm uma preocupação gramatical sim, mas não tem uma preocupação com relação à construção de frases. E eu tenho comigo, porque eu não perguntei para a família, não conheço ninguém da família, que ele não deixou mexer. Os textos, eu acredito que são dele. Ele que fez esses textos aí, não deixou que ninguém mexesse. Então, eu penso até que pela originalidade desses textos, que seja dele, e aí a gente tem que reverenciar ainda mais que, além de ser um excelente pintor, cartunista, chargista, ilustrador, era também escritor, fazia questão de imprimir as suas impressões na escrita.
Ele nasceu em 1934 na Alemanha, na Prússia do Este. Ele iniciou suas atividades no ano de 1951 em Maringá, no norte do Paraná, numa colonizadora, Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, ou antes chamada Companhia Terras Norte do Paraná. Exatamente. Antes de chamar a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, era Companhia de Terras Norte do Paraná. Companhia de Terras, faltou o D aqui, por isso que eu acho que foi ele. Trabalhou como urbanista e topógrafo até os anos de 1960, onde planejou mais de 15 cidades. Olha só, olha o cara, olha o profissional que ele era, mais de 15 cidades, que a Companhia Melhoramentos, ela criava cidades, né? Construía cidades, né? Entre elas, a mais famosa, né? Que é a que mais dava o que falar, Maringá, Paraná. Iniciou seu trabalho... nos anos de 1960, ele planejou as cidades até os anos 1960. Depois, ele iniciou seu trabalho como sócio-diretor na Arcontec Construções Técnicas Limitada, que é a empresa que seu pai criou logo quando chegou em Maringá. Ele executou e participou de mais de 5.000 projetos e até hoje continua projetando e construindo. Até hoje que eu falo, até o ano de 2007, quando ele lançou esse livro. Aí que vai legal. Nas horas vagas, contribui para o acervo histórico maringaense, desenhando e retratando na pintura a história de Maringá e suas redondezas, relembrando um pouco daquelas cidades de madeira do famoso faroeste norte-americano. É verdade, lembro muito o Velho Oeste, assim, aquelas imagens assim, de casas de madeira e aquela poeira assim, na estrada, né? Lançou um livro ricamente colorido e ilustrado sobre Maringá, folhetos históricos para jornais e revistas e folhinhas. E tem cartazes que ele produziu. O cara era fera. Realizou diversas exposições individuais em Maringá, Londrina, Curitiba e São Paulo. Lançou um livro bilíngue, português e inglês, sobre a cidade de Londrina e seus pioneiros, com mais de 120 quadros a óleo e desenhos. Quem entrevistou o Edgar conta que ele tinha muito mais material para ser divulgado. Eu não sei esse material por onde anda, quem sabe a gente descubra aí e consiga mostrar para os maringaenses, para os paranaenses, para os brasileiros, né? Porque Edgar Osterroth, ele vai além da cidade de Maringá, né? Pelo que eu li para você, ele conta história de outras cidades, a partir do momento que ele faz as suas obras e também pelo trabalho como profissional que foi, o trabalho dele mesmo, né? E ele trata tudo isso que ele fez, que eu estou falando para você, ele trata como um passatempo nas horas vagas. Uma vida bem dinâmica, né? Que serve de exemplo para todos nós, que de repente a gente está meio desanimado, eu cheguei numa idade que não dá mais, mas o Edgar ele estava em constante movimentação, já com seus 70, ele faleceu com 86 anos, super bem, super lúcido assim, e produzindo. E eu o entrevistei no final de 2016, e 3 anos e pouco depois, ele faleceu. Então, fica a história dele aqui, fica registrada, e a gente tem o nome do Edgar Werner Osterroth gravada no Museu Esportivo de Maringá. E eu lembro com carinho o dia que eu tive a oportunidade de entrevistar o Edgar. Se você tiver interesse na crônica que eu fiz sobre ele, você entra em contato comigo que eu passo para você. Eu passo para você o texto, porque não dá para ler todo aquele texto. E eu tenho uma mania de escrever crônicas, e se eu não me policiar, eu acabo fazendo páginas e páginas. Eu gosto de viajar nas ideias, aí eu ponho a imaginação para funcionar,
porque crônicas eu gosto muito, que é um jeito de contar histórias com informação. Você informa, mas não secamente, você dá um tom mais romântico ou mais lúgubre, né? Dependendo da situação. Mas é importante porque eu penso que é uma forma de marcar uma história, colocando assim como uma crônica, né? Eu penso assim. E eu fiz isso com muitos pioneiros, tenho uma alegria, uma gratidão por ter feito isso. E entre eles, eu fiz para Edgar Werner Osterroth. A gente volta numa outra oportunidade para falar mais da cidade de Maringá, para falar mais do Museu Esportivo de Maringá, dos pioneiros. A gente vai falar do esporte, mas a gente vai falar, acima de tudo, da vida, né? Então a gente volta numa outra oportunidade. Valeu. Antes que eu vá, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal no YouTube, Museu Esportivo de Maringá, que você fosse no Facebook também, Museu Esportivo de Maringá, e também no Instagram, Museu Esportivo de Maringá. Siga a gente, nós precisamos do teu apoio, nós precisamos de mais seguidores, nós precisamos que as pessoas saibam mais desse projeto nosso, dessa casa da memória esportiva, não só de Maringá, não só do Paraná, mas é do Brasil. Tá bom? Até uma próxima oportunidade. Valeu! Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor.
Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho.